companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com a review do bando, a opinião de vocês, seus comentários e teorias sobre o último capítulo, 840, e também as suas previsões para o qual 841. Dessa vez quem selecionou os comentários foi o chanceler César. Muito bem, então vamos às suas opiniões. O primeiro comentário selecionado é o do Fabiano Landim, e ele diz: agora com esse capítulo, sabemos de 4 coisas principais. A morte da mãe do Sandy, os Smokes mudados geneticamente, Sandy ficou bugado e que o nosso amorzinho, vulgo Reiju, não é ruim. Será que Reiju é verdadeiramente legal e será uma aliada dos Mugiwaras? Olha, Fabiano, tudo está caminhando para que sim, né? Embora, como eu até falei na review, eu acredito que ela ainda precisa de mudar um pouco mais, mudar o ponto de vista dela, as ideias dela. E o Luffy tá aí pra isso, né? O Luffy é especialista em fazer as pessoas mudar de ideia, as pessoas mudar de lado. Nós temos o caso claro da Robin e do Ace, né? Que foram os personagens pra mim que mais mudaram de personalidade depois que conheceram o Luffy. A seguinte pergunta selecionada é do Sr. João Vazio. Com esse capítulo, acho que deixou na cara, pelo menos para mim, que a Reiju irá sofrer uma mudança de lado no recorrer da saga. O que você acha? Até que eu comentei, né, da opinião do Fabiano, está tudo caminhando para que sim, mas ela ainda tem um medo muito forte do pai, aparentemente, então ela vai precisar de um empurrãozinho, e provavelmente esse empurrãozinho tem nome e sobrenome e se chama Monkey D. Luffy. E você segue. E sobre a mãe do Sandy, seria ela uma cozinheira? Podemos ver que o Jade mencionou que o hábito do Sandy de alimentar o ratinho era de sua mãe. E seria o Sandy um bastardo? Eu acredito que não, que ele não seja bastardo. E sim, esse capítulo deu muito a se entender a ideia de que ela era uma cozinheira. Até por isso que ele disse seguir o legado dos mortos, né? O Jade vai contra literalmente a ideia principal de One Piece desde o capítulo 100. Que é o sonho das pessoas, a determinação herdada e o passar do tempo, né? Ele é contra isso, ele acha que quando a pessoa tá morta não vale a pena seguir o legado dela. O que é bem interessante, né? Você vê que ele, como o Sandy disse nesse último capítulo, os Smokes representam todo o oposto. Acho que foi no 338 ou 39 que ele disse isso. Representam todo o oposto do que é considerado o caminho correto de One Piece, muito por assim dizer. O próximo comentário é da Tuane Reis, e ela diz: creio que é o próprio Judge que está apoiando o Capone na traição a Big Mom. Sim, eu fiz até o vídeo de que o casamento seria só uma encoberta para uma tentativa de assassinato da Big Mom. Algumas coisas não podem mais acontecer, não fazem mais sentido, mas eu não descartaria 100% aquela teoria, que eu falo sobre isso, né, que os Smokes na verdade pretendem trair a Big Mom. Ele fala o tempo todo sobre como a nobreza é superior, então não faz muito sentido se sujeitar a uma pirata assim. Mas derrubando a Mama, ele e Capone podem entrar em uma aliança e dividir os poderes. Sim, se você parar pra pensar, embora o poder de um Yonko seja algo muito considerável, né? Como o LoL disse em Panhazard, no Novo Mundo, ou você se alia a um Yonko, ou você bate de frente com eles, você tomar o lugar de um Yonko é muito melhor, né? Vulgo o que Barba Negra fez. Então você diz, será que não é dessa traição que virá um acordo de cavalheiros entre Luffy e Big Mom? Sim, eu acredito que é bem possível que nesse panorama venha daí. É mais possível o Luffy se aliar, muito entre aspas, com a Big Mom do que os V-Smokes com os atuais acontecimentos. Com o histórico do Oda com vilões e revelações dúbias em relação a Big Mom, estou cada vez mais inclinado a achar que ela não é exatamente o vilão da saga, ou a vilã da saga. Por outro lado, me parece mesmo que Reiju vai trocar de lado. E se ela virar aliada do Luffy com a força militar da Germa, isso tornaria o Chapéu de Palha um poder monstruoso. Sim, está tudo caminhando para que a Reiju se torne uma aliada também, mas se tornar o centro da força da Germa, eu acho que ainda não. Eu acho que isso já é apostar muito alto, porque não teria que derrubar só o Jade como todos os irmãos e fazer a cabeça dos soldados, então isso já é um pouco mais complicado. Você segue dizendo muito cedo para saber qualquer coisa, de fato. Mas cada vez mais acho que o objetivo dessa saga é transformar o Luffy num Yonko, ou muito próximo disso. Como ele mesmo diz, eles que viraram meus subordinados, que é bem o que aconteceu em Dressrosa, né? Muita gente acredita que isso vai acontecer,
que o Luffy vai acabar se tornando um Yonkou, mas um Yonkou é um título dado. Então, mesmo que ele não queira, o que o Luffy não iria querer, se tornar um Yonkou, pode ser que aconteça. Mas, literalmente, tem que cair alguém antes para que isso aconteça, porque já temos 4 imperadores, e caso vocês não saibam, Yonkou significa literalmente 4 imperadores. Então, ou eles mudam de nome para Gokou, ou Rokukou, não sei se aparecer mais alguém aí. Rokukou fica mais bonito do que Gokou. Gokou lembra Goku, aí fica mais overpower, mas fica estranho. Ou eles mudam de nome ou alguém tem que cair aí. Até porque isso me lembrou quando o Luffy falou com o Crocodile. O Crocodile disse que era um Chichibukai. E o Luffy falou, se você é um Chichibukai, eu sou um Hachibukai. Tipo, Chichibukai são 7 senhores da guerra. E o Luffy disse que ele é o 8º senhor da guerra. Ok, é tosco igual, eu não sei porque que eu lembrei disso agora, desculpa. Mas então eu acho que sim, existem chances do Luffy se tornar um Yonkou, mas alguém precisa cair antes disso. E eu não tenho certeza se a Big Mom vai cair agora. Mas que ele vai ter força comparada com tá tudo caminhando para isso. O que é muito bom, muito bom. Segue então com o comentário da Medina. E ela diz o seguinte, uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de que Vegapunk foi preso. Sim. Então, eu percebi que o fato dele ter ajudado o Kuma pode ter mais sentido. Como ele está preso, o governo faz com que ele crie invenções para ele, mas contra a vontade dele. Por isso, ele ajudou o Kuma. É bem possível, né? Ele já está ali contrariado, já está fazendo os trabalhos obrigados, então ele vai lá num ato de rebeldia e ajuda um possível inimigo do governo mundial. Um possível não, um certo inimigo do governo mundial. Por isso, ele ajudou o Kuma, um revolucionário, a salvar o filho do líder dos revolucionários. Ele pode querer acabar com o governo também. E tem uma fila muito enorme de gente querendo acabar com o governo, né? Impressionante. Ou apenas quer a sua liberdade. O que seria muito justo no mundo de One Piece, né? Muitos personagens são motivados pela busca da liberdade. A gente tem um exemplo claro do ASL, né? Que é o Luffy, o Ace e o Sabo. Eu mudei a ordem, mas tudo bem. Que o sonho deles, na verdade, é serem livres, né? Mais livres do que qualquer um. Isso também explica porque ele nunca apareceu para ninguém e está preso há uns 20 anos, cabeças explodindo. Sim, como eu até disse na review, pode ser que ele não seja do lado revolucionários, pode ser que a índole dele não seja tão boa, mas no mínimo, rebelde o cara é, por ter ajudado o Kuma, que era o companheiro do homem mais procurado do mundo, do homem que vive tretando com a marinha, com o governo mundial, a ajudar o filho do mesmo cara. Então, tipo, pelo menos rebelde o cara é. Já é alguma coisa. Alguma coisa que sabemos sobre ele. O próximo comentário, enorme, na verdade, a próxima teoria, é do Thiago Santos. E ele escreve o seguinte, teoria. Estava pesquisando a Segunda Guerra aqui e vendo os países que tiveram ou fizeram a aliança com os aliados, né? Aliança com os aliados, Inglaterra, França e Rússia. Cara, os países que fizeram parte da Aliança tinham Canadá, nacionalidade do Chopper, Brasil, nacionalidade do Luffy, aí tem o Brook, que seria austríaco, o único que não tinha nada a ver, e Suécia, que seria a nacionalidade da Nami. Na verdade, a Áustria, ela estava e não estava na guerra, né? Ela era aliada, / eu estou na sua aba, / você resolve, eu fico aqui só de olho, da Alemanha. Por sinal, o Hitler era austríaco, né? E então você segue. Tá, agora vamos à teoria. Se os chapéus de palha simbolizam seus respectivos países, então teremos 3 envolvidos direto na luta contra a Germa. Seriam Sandy, lutando diretamente e sendo o que mais leva dano durante o conflito, França. Chopper, Canadá, que envia forças de seu exército para ajudar a Inglaterra no início da guerra, mas não aparece tanto após essa ajuda. Luffy, Brasil, que envia forças para se somar à guerra ao longo de seus últimos anos. Teve até uma batalha que o Brasil atuou mais veementemente, se eu não me engano, eu acho que é a Batalha de Monte Castelo. Eu posso estar falando besteira, eu não vou lembrar o nome da batalha agora. Mas enfim, você diz que lembrando que o Luffy sempre chega no ápice das batalhas, por isso que essa ideia de só chegar e auxiliar nos últimos momentos. Suécia fica neutra, lembrando que Nami só luta com mulheres, infelizmente o mais provável é seguir o padrão e o Oda não colocar um adversário dentro da Germa para ela lutar, já que a única mulher da família parece ser do bem, que seria no caso a Reiju. Então teríamos o Brook, que tem a nacionalidade austríaca, a Áustria nem mesmo se envolveu nesse conflito, mais ou menos, né, por assim dizer.
Brook e Pedro estão procurando Poneglyph, ou seja, eles ficariam fora do conflito. Desde o início, achei que essa saga não seria uma luta direta com a Big Mom, sem contar que aqui a Big Mom representa a Rússia comunista, o mais provável. Logo, os inimigos dela seriam o eixo, Alemanha, Japão e Itália, e quem representaria a Itália? O Capone Beg, provavelmente por ser o mais próximo da cultura italiana, se vestindo como um mafioso italiano e sendo chamado de padrinho. Os personagens que tomaram missões diferentes dentro da grande missão de resgate do Sandy foram Brook e Pedro, Chopper e Carrot. Tá, o que sugere que eles não se envolverão nessa luta, já que o Luffy falou que não bateria de frente com a Big Mom, porque poderia atrair 2 Yonkos pra cima do bando, e tem a coisa do Luffy não se aliar a ela, já que tanto na Ilha dos Homens Peixes quanto no arquipélago dela, ele já criou problemas. Tá mais óbvio que role uma possível treta entre a Big Mom e a Germa, sendo a Germa ajudada pelo Capone Beg, e talvez tenhamos uma referência ao casamento vermelho, rolando uma super traição do Beg bem no começo do casamento. Então você basicamente diz que os Mugiwaras talvez representem as nacionalidades, e todo esse arco do Sandy seria uma referência à Segunda Guerra Mundial. E lembrando também que a Alemanha e a Rússia comunista, né, ou a União Soviética, tinham um acordo de não agressão durante a Segunda Guerra Mundial, que foi quebrado pela Alemanha naquela tentativa de invasão à Rússia, que eles acabaram perdendo para o General Inverno, né, acabaram perdendo para o Forte Frio da Rússia, né, da mesma forma que Napoleão, anos e anos atrás. Ou seja, se você seguir essa sua linha de raciocínio dessa teoria, não só isso, os alemães, no caso os Smokes, tentariam um ataque contra a União Soviética, no caso a Rússia, e fracassariam. É bem interessante essa sua ideia, eu gosto bastante dessa coisa de nacionalidades e de referências, até porque a minha área de estudo é relações internacionais. E uma outra coisa muito interessante que eu vou acrescentar essa sua teoria é que se a gente for pensar assim, e se o Oda realmente começar a usar a nacionalidade dos Mugiwaras para fazer outras referências, uma coisa bacana que pode acontecer na Reviere, se imaginar que ela for uma representação da ONU, na ONU é tradição que o Brasil abra sempre as reuniões. E quem a gente tem com a nacionalidade brasileira? A gente tem o Luffy, e provavelmente o Dragon e o Garp, né? Porque eu acredito que os 3 deveriam ter a mesma nacionalidade. Então eu vou torcer para que isso aconteça, para que o Oda siga essa linha de raciocínio, porque aí a coisa só tende a melhorar. E por último, eu fiz um comentário baseado no que eu até falei na review, sobre o governo mundial e o poder do reino antigo, e alguns de vocês me responderam. Então eu comentei o seguinte: humanos podem ser fabricados, logo a criação dos pacifistas, o processo de gigantificação. Ambos projetos que Vegapunk se invulcrou. Essa obsessão do governo mundial em criar soldados perfeitos mostra que há anos eles estão planejando algo grande. Poderia o reino antigo já deter esse conhecimento e desde então o governo tenta recriá-lo? O primeiro a responder para mim foi o Fabiano Landim. E ele diz: acredito que sim, mas essa tecnologia já foi perdida após a destruição do mesmo. Sim, é bem possível que isso possa ter acontecido. Eles deteram toda a informação e destruíram o resto que existia. O segundo a me responder foi o Juliano Correia Machado. Talvez, sendo o reino antigo tão evoluído quanto é descrito, que é descrito pelo professor Clovis no flashback da Robin, mas eu acho que esse aumento de forças e números militares procurado pelo governo mundial não seja apenas um plano, e sim um preparo ou uma garantia para algum evento futuro que eles tenham conhecimento. Sim, talvez uma possível revolta, né? Talvez, pode ser que o reino antigo não possuía esse poder, mas possuía outro poder, e o governo mundial está tentando criar uma força que possa lutar contra isso. No caso, a força antiga podia ser só as 3 armas ancestrais, e o governo mundial cria esses soldados perfeitos para bater de frente contra isso. Quem sabe? E o último a responder foi o Rafael César. Ele diz o seguinte: eu acho que o reino perdido em si tinha um poder extraordinário. Isso faz com que vários reinos se aliassem ao governo e se tornassem nobres. Pois, se não me engano, quem fala é o Rayleigh, que diz que poderia contar a Robin, mas que eles não teriam o que fazer e precisavam passar por toda a etapa da Grand Line. Na verdade, o governo mundial foi fundado
por 20 reinos que lutaram contra o reino antigo. Aparentemente essa informação que nós temos, né? A gente não sabe se o reino antigo tinha aliados ou não, provavelmente ele tinha. Eu acredito que sim, os cientistas e os moradores do reino antigo teriam algo além do tempo deles, e que os membros do reino eram os Dis, por isso são chamados inimigos dos deuses, pois os verdadeiros Dis têm uma determinação avançada. Por isso, quando Roger contou a Newgate sobre os Dis, e na guerra ele dá aquele grito dizendo que um dia chegará e que isso deixará todos de olhos abertos. Ou seja, que o Newgate, né, o Barba Branca, teria gritado que o One Piece existe porque ele sabe sobre os Dis e ele sabe o que vai acontecer lá pra frente por causa dessa determinação desses descendentes do Reino Antigo. E você termina, e sobre o governo mundial, creio que eles vão revelar o seu desejo, que na verdade seria chegar a Laftel. Posso estar viajando nisso, mas é minha opinião, pois é lá onde tudo o que se espera que deseja está. Muito bem. Pode ser, né? Não tem como a gente especular muito sobre isso, mas eu queria a opinião de vocês sobre essa minha, digamos, viagem do último capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem participar da próxima review do bando, é muito fácil. Entra aqui na descrição no link do grupo Teorizando com Tsuki. Um pouco depois, quando sair o capítulo, eu abro a pauta. Então você deixa ali nos comentários da pauta o seu comentário, sua teoria, sua opinião, que um dos meus chanceler irá escolher alguns comentários para ser lido no próximo vídeo da review. Então é isso, gente. Muito obrigada. Não se esqueçam de conferir abaixo o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota, o link da página Teorizando com Tsuki, o do grupo que eu já disse, e o do site Teorizando com Tsuki, que reúne outros conteúdos para vocês. É isso. Muito obrigada e nos vemos no mar.